Bom dia! Então, vamos lá dar continuidade aqui ao nosso programa Tai Chi Pai Yin na Minha Vida, né? Hoje aqui com uma entrevistada especial também, que foi a Virgínia Garcês, que levou o mestre para a Unipaz de Salvador, Bahia. Né? Eu sempre conto, né, essa história do mestre na Unipaz. Nos 3 últimos anos, ele deu esse curso de formação taoísta na Unipaz de Salvador. Tá? E essa moça aqui que é responsável. Então, eu vou pedir para ela se apresentar e a gente vai, né, conversar um pouco sobre essa experiência. Tá bom? Então, eu sou da Unipaz Bahia e ajudei a Pierre Weil a implantar a Universidade Holística Internacional da Paz, que é a Fundação Cidade da Paz. É uma obra que já tem hoje 35 anos de existência, e o Pai Lin e Pierre Weil, eles resolveram, numa época, no passado, criar uma formação taoísta para praticar a cultura da paz, a educação interior, a paz interior, a paz consigo próprio. E o Tai Chi, ele fala sobre isso, né? O Tao é a união, né? O Yin e o Yang. E a gente precisava muito dessa prática. E os dois sentaram longamente lá na sede, em Brasília, e criaram essa formação. E essa formação aconteceu em Salvador, que eu levei durante 3 anos, e foi uma formação riquíssima, porque a gente fez num grande hotel lá, que na época era chamado Hotel 4 Rodas, em Itapuã, onde a gente praticou realmente o tal, e teve a holologia, que a gente chama, que é o conhecimento, e a holopraxe, que é a prática. E a gente criou uma formação holística e transdisciplinar, com a essência do tal. Foi uma experiência fantástica, 80 pessoas, a turma, e acabou com essas 80 pessoas, né? Todo mundo praticando o taoísmo em plena área verde, que era ao ar livre, e num grande hotel em Salvador, Bahia, em Itapuã. Foi um curso interessante porque juntou várias pessoas do Nordeste, né? Isso. Eu lembro que tinha gente de Aracaju, do Ceará, Aracaju, Maceió, o Norte e Nordeste, e tinha gente também de Brasília, né, que estava lá presente, porque foi uma das últimas coisas que o Pai Lin fez, porque em dezembro a gente tem a formatura, e em fevereiro do próximo ano é que ele fez a grande passagem dele. E o taoísmo, desde o início, foi uma prática que leva a gente para uma paz interior. Para a gente, essa história da cultura da paz que a gente trabalha, que é paz interior, social e ambiental, começa na mente e na prática. E o Tai Chi, ele trabalha com toda a energia de um ser humano, né? A gente mexe com a nossa energia toda. Então, é por isso que ele tem tudo, essa prática tem tudo a ver com a cultura da paz, com a paz interior, com a paz do ser humano. E foi essa experiência, inclusive, que também eu tive, né, de acompanhar o mestre pela Unipaz, que permitiu que a gente depois fizesse um trabalho na Umapaz aqui de São Paulo, né? Foi a gente se reencontrou, lembra? Então, que também tem essa proposta, né? A Umapaz é a Universidade do Meio Ambiente e Cultura da Paz, criada a partir da Secretaria do Verde e Meio Ambiente aqui de São Paulo, e foi uma sessão, né, lá dentro dessa secretaria, onde eu tive a possibilidade de ficar 6 anos, meus últimos 6 anos, sabe, como servidora pública lá. Então, foi muito bom porque a gente pôde aplicar, sabe, tudo que eu aprendi. No coletivo, né? No coletivo. Na Umapaz. Então, vocês estão vendo aí, são dois órgãos do terceiro setor, um público e um privado, que foi a Fundação Cidade da Paz, que se integraram numa parceria
para fazer disso uma política pública nacional, porque esse é o grande ideal. Para a gente transformar pessoas, a gente precisa ter o governo, a iniciativa privada e o terceiro setor junto para a gente fazer um agente da paz, um agente de transformação. Então, o que é que Jerússia fez? E com o programa Gente que Faz a Paz, a Unipaz, se integrou a Uma Paz e praticamos isso com educadores, sim, com funcionários da Prefeitura de São Paulo, sim, e expandiu isso para os parques, né? Porque o paulista adora praticar no parque, nos parques que tem aqui muitos, né? E isso é muito bom, porque fica uma quantidade maior do coletivo, não só a paz individual integrada à paz social, à paz comunitária. Então, com essa prática, a gente vai transformando um território, transformando uma comunidade, transformando todo o espaço ao nosso redor. E aí a gente vai ter mais paz no Brasil. Porque nesse momento agora, atual, 2023, o que mais a gente precisa é exatamente essa paz ser expandida para todos os 27 estados brasileiros. Então, é uma das práticas mais importantes hoje que a gente tem e que Jerússia é uma das líderes hoje e que o Paili e Pierre Weill, eles juntos deixam esse grande legado, essa responsabilidade para a gente fazer essa expansão com a política pública nacional. Então, é o que a gente está pretendendo fazer, é exatamente isso. Eu, no meu território, Bahia, que a gente vai fazer a expansão agora, e Jerússia aqui em São Paulo, que é a maior capital do Brasil. Eu estou na primeira capital do Brasil e ela está na maior capital do Brasil. Então, a gente precisa expandir isso, porque o povo brasileiro precisa de paz. E o que é a paz? A paz, um dos grandes Ds da cultura de paz, é esse diálogo que a gente está fazendo aqui e recordando uma questão do passado que foi uma grande prática, uma grande metodologia que deu certo e que está mais do que moderna no momento atual, que é você praticar a cultura da paz, a educação para a paz com a prática do taoísmo, em praças públicas, você na Associação Paili, nas Unipaz todas, a gente precisa realmente resgatar esse grande legado deixado por Paili e por Pierre Weill. Não, eu acho legal que a Virgínia também fala assim de boca cheia, porque ela pratica. Pratica. Eu fiz a formação inteira com o Paili e até hoje é uma das minhas grandes práticas, é o Tai Chi sentado, o Tai Chi, aquele ciclo todos os dias, e a meditação, que é sentar na calma. Sentar na calma é uma meditação do Tao, que lhe dá o início de um belo dia, que é o que a gente precisa. E, no final, agradecer o dia que você teve, o grande dia que você teve. Então, em qualquer momento, a vida tem alegrias e sofrimentos para todo o povo, né? Todos os seres humanos. Então, a gente precisa ter uma prática diária, que a gente chama até os drops de meditação, as essências, porque você precisa se conectar todos os dias com a sua própria essência para expandir e irradiar isso no dia a dia. Porque é isso que o mestre, né, fazia, ele especialmente transmitia o princípio, né, o princípio do Tai Chi, enquanto essa prática de união, né, de equilíbrio, né, que é isso, saúde, equilíbrio, paz, é tudo sinônimo, né? E o importante daí, que a partir desse princípio, então, tinha aquelas práticas essenciais, né, do Tai Chi Paili, e todo o pessoal que passou por essa formação incorporou, não tenho dúvidas, né, que são esses abraços, né? Lembram? E o mais tempo que você puder ficar no abraço, e nós tivemos também nesse belo passado, uma viagem à China, onde a gente visitou grandes escolas taoístas, né? E essas escolas ensinaram a gente várias
métodos do Tao. O Tao espontâneo, com a grande mestre, que era a mestre... Doutora Hu, sobrinha neta do mestre, né? E ela ensina que, se você perde a sequência, não tem problema, você faz a sequência espontaneamente do Tao. E você vai fazendo um movimento natural do Tao. E isso, essas visitas nessas escolas taoístas lá na China, foi um grande ensinamento e um grande aprendizado para a gente. Porque tinham pessoas que ficavam no... Como é o nome desse exercício? Era uma escola de Tai Chi Chuan, então a gente viu que o pessoal tinha como prática regular 1 hora na postura do universo antes de cada aula de Tai Chi Chuan. Ficar 1 hora. A gente sabe que isso, para nós ocidentais, é um pouco mais difícil, porque os orientais ficam 1 hora no Tao, nessa postura do Tao, né? Agora, a gente, se ficar 10, 15, 20 minutos, né, 30 minutos, já é uma grande história na nossa vida, porque a gente vai construindo essa paz interior. Sim, porque você vê, é uma postura que tanto é a base do nosso Tai Chi Chuan taoísta, como é a base também da meditação, né? Isso. Porque leva a esse esvaziamento, né, da mente, do coração, né? E aí, a partir daí, né, é que a gente pode, né, pode sempre associar essa prática com a paz. E outra prática importantíssima, aquelas pessoas que adoram caminhar, adoram fazer maratonas, mas o país sempre dizia, com consciência, a caminhada do Tao é o céu e a terra integrado com consciência. Isso eu pratico muito, porque eu adoro andar, e adoro caminhar e adoro nadar. E até a natação você pode fazer no Tao, porque é um movimento natural, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu movimento natural. E a caminhada do Tao, ele ia contando, né? Sim. Contando cada passo que você dá, integrando com o céu e com a terra. Se você caminha de uma forma consciente, seu corpo vai ficar equilibrado, harmônico e integrado. Você com você próprio, você em relação ao outro e você em relação ao meio ambiente que você está no momento certo. Ou você está no mar, ou você está na floresta, ou você está caminhando no urbano ou no rural, é a mesma coisa. Este é o grande treino, você ter essa paz interior em qualquer território, tanto rural como urbano. Por quê? Porque a paz está dentro de você. Uma caminhada no Tai Chi, você vê também, a gente pratica sempre nos retiros que fazemos na natureza, né? Como a Virgínia participou, assim, de quase todos os retiros. Todos os retiros. No Matutu, né? Esse último, fizemos no Carnaval, antes da pandemia ainda. A gente fez no Matutu, fez que o mestre adorava ir naquele... Como é aquele retiro de... Atibaia. O mestre, ele gostava muito de viajar também, né? Sim. E de expandir o Tao em vários outros territórios dele. Não ficou só em São Paulo. Ele foi para a Bahia, ele foi para Brasília. A nossa sede também, lá em Brasília, na Granja do Ipê, ele fez a formação lá em Brasília. 5 anos ele fez a formação em Brasília. Então, pelo Brasil está espalhado muitos professores e educadores do taoísmo, né? Jerusa é a líder que está aqui em São Paulo e que treina também educadores do Tao, educadores da paz, né? Essa paz que tanto a gente almeja, que tanto a gente precisa, principalmente depois dessa pandemia, né? Porque se as pessoas praticassem mais o taoísmo, ninguém entrava em desespero por causa de uma pandemia. Porque a pandemia, ela existe e sempre existiu em qualquer época do mundo. Teve várias pandemias, vários terremotos, vários vulcões, mas a gente precisa, neste momento de terror, nesse momento de sofrimento, estar no Tao. Essa é que é a grande ciência da história, né? Essa é que é a grande prática para poder a gente
ter este equilíbrio interior em qualquer momento da nossa existência. Por isso que a prática é fundamental, é essencial. É cada ser humano, como a gente fala sempre, a unidade na diversidade, porque nenhum ser humano é igual ao outro. Cada ser humano tem a sua diversidade, mas a gente é ser humano. Então, a gente tem uma unidade na diversidade. É o que o Tao fala. Todos nós temos luz e sombra, todos nós temos o yin e o yang internalizado dentro da gente. Mas isso a gente precisa também estudar. A gente precisa também ter a holologia, que é o conhecimento, e a holopraxis, que é a prática. É praticar e praticar diariamente. Isso é que é fundamental. Foi um segredo que o mestre deixou, né? Um grande segredo, né? Prática diária. E tem a oração do Tao, né? Essa oração do Tao, que toda a aula a gente também terminava com essa oração, né? Sim. E a oração, Jerusa é mestra em falar sobre ela. Resuma a oração aí, Jerusa. Então, mas não, a oração é a própria integração céu, terra, homem, né? Céu, terra, então, isso não é uma oração religiosa, digamos assim, mística, mas é a própria prática. Isso. Né? É a própria prática. Por isso que se vê, uma coisa que era legal a gente retomar, né? O Pierre Vaio, ele pensou inicialmente no mestre criar uma faculdade de Tai Chi Chuan dentro da Unipaz de Brasília. Isso. E aí o mestre sugeriu que fosse que o Tai Chi Chuan restringiria o público, né? E o ideal seria criar um centro do taoísta, um centro do Tao, para trazer pessoas de todas as áreas, né, de conhecimento. Do conhecimento. Né? E onde ele pudesse realmente passar mais a filosofia, né, de vida do Tao. Então, foi isso que a grande, acho que o grande ponto, assim, convergência, né, digamos isso, do Tao, com a proposta da Unipaz, depois que eu vi com uma paz também. O grande ponto era esse mesmo, né? Era essa filosofia de integração do homem com a natureza, né? Da busca dessa paz interior enquanto saúde e equilíbrio, né? Então, teve esse ponto em comum, realmente, né? Que permitiu o mestre trabalhar tantos anos aí pela Unipaz. Ele viajou muito pela Unipaz. O Brasil afora. Pelo Brasil. E a gente tinha, no passado, o programa Gente que Faz a Paz, que a gente treinava agente da paz, agente de transformação. E o taoísmo, ele vinha como uma prática de todo o ensinamento da educação para a paz. Essa educação para a paz, ela é focada no indivíduo, na sociedade ou na comunidade e na natureza, no meio ambiente, né? Porque nada pode ser fragmentado, porque o grande sofrimento do ser humano vem de uma fragmentação, que é a raiz do sofrimento. O medo é uma fragmentação. Pandemia leva a medo. Medo fragmenta o ser humano. E o Tao, a educação para a paz, ela integra o ser humano consigo, com o outro e com o meio ambiente. Então, essas coisas básicas que a gente precisa ter consciência para a gente estar mais acordado e elevado nesse contexto, quando acontecem as coisas dentro de um processo territorial, dentro de um estado, ou dentro de um município, dentro de qualquer espaço físico que a gente esteja encarnado. Então, a gente precisa exatamente ter um conhecimento taoísta para entender essa integração céu, terra e homem. E a gente viu, né, pelo exemplo dos praticantes de Tai Chi aqui no Espaço Luz, que quem passou muito bem a pandemia, superou assim, as dificuldades todas que surgiram, né, inclusive perdas, né, de entes próximos. Isso. O pessoal que se manteve num equilíbrio físico, emocional, é o pessoal mental, que manteve a prática. Então, quem mantém a prática, exatamente, passa por todas as adversidades da vida em equilíbrio. Em equilíbrio. A gente não está negando, o sofrimento ele existe, ele sempre vai existir. O sofrimento e a alegria, desde quando a gente esteja aqui nesse planeta, nessa Terra.
E a gente precisa ter o quê? Consciência, consciência elevada, cuidar do corpo, da mente e do caminho espiritual. Cada um tem o seu caminho espiritual. Quando a gente tem, e isso é equilíbrio, estudar o corpo, a mente e o caminho espiritual, a gente aí vai ter uma vida mais equilibrada, mais consciente, mais vivida em essência, cada um na sua essência. Uhum. Você estava contando, né, Virgínia, que inclusive você está expressando muito o princípio do Tai Chi e tal, agora na arte, né? Você virou uma artista. Isso. Porque eu fiz 2 faculdades, né, administração e artes plásticas, e agora, depois de 60 anos, eu me dou o direito de ser artista. Eu pinto óleo sobre tela, aquarela. E a arte, ela integra bem essa matriz da poética do dia a dia, que é a ciência, a arte, a filosofia e as grandes tradições espirituais. Quando você está nessa matriz, que tem muitos filmes que explicam essa matriz da vivência humana, né? Nessa matriz holopoiese, você tem uma vida muito mais equilibrada. Eu pratico bastante o taoísmo, o tai chi chuan, pratico também a yoga e aí pinto, né? O momento de uma pintura é uma expressão do seu momento. Você pode expressar isso no quadro, e todo mundo pode fazer arte. A arte, ela tem vários meios. A fotografia é arte, a pintura é arte, a escultura é arte, a performance é arte, a música. Então, vamos viver arte, né? Viver arte é uma das coisas mais fascinantes. Integrar a arte à filosofia, integrar a arte à ciência, né? Que a vida é isso, né? Vivida inteira, integrada, holística, que a gente pega muito, a gente está dentro de um novo paradigma, que é o paradigma holístico transdisciplinar, que transcende as disciplinas. Agora eu vim de um curso da escola Parque Lage, lá de Rio de Janeiro, onde eles têm essa metodologia da inclusão na arte e da transdisciplinaridade. Um curso continuado, a qualquer momento você pode entrar. Por quê? Porque cada artista novo pode estar com um artista antigo, e um complementa o outro. Nada é excluído na arte. Tudo é inclusivo. Então, uma educação através da arte, você trabalha a inclusão, a convivência, a diversidade, e de uma forma lúdica, completamente diferente dessas formalidades. Parque Lage é um lugar belíssimo, que parece uma grande fazenda, né? Que foi deixada aí por um grande empresário fazendeiro para a coletividade carioca, né? E que tem o privilégio de ter aquela escola de artes visuais. E uma escola de artes visuais holística, transdisciplinar, na prática. Então, é legal, isso me lembrou também que o nosso curso de formação, né? A formação taoísta daqui. Na verdade, é isso, é circular também. Por isso que as pessoas podem entrar, né, em qualquer momento, isso, completando a formação. Então, é muito legal porque tem esse espírito mesmo, circular. Circular, né? E inclusivo. Eu, às vezes, venho reciclar aqui, nessa formação taoísta, porque ela é feita em vários módulos, e qualquer aluno de qualquer estado brasileiro pode integrar em qualquer momento dessa formação que é dirigida por Jerusha. E é uma formação incrível que a gente vai se reciclando, quem já fez, como eu fiz toda a formação com o Paim, mas de vez em quando eu venho a São Paulo para fazer a reciclagem de alguns módulos. Então, eu acho incrível essa metodologia transdisciplinar e inclusiva que eu vi aqui no Estudo Associação Paim e vi também lá com o estudo da arte. Muito legal, Virgínia. Então, essa questão da arte também, né, inclusiva, e a arte como uma expressão também natural de todo ser humano, né, de todos, né? Isso. Porque a ideia é que você estando em equilíbrio, né,
estando em equilíbrio, estando relaxado de corpo, estando, né, com o espírito sereno, muito naturalmente você pode expressar o seu tai chi num trabalho de arte, Isso. né, num belo desenho, né, numa bela pintura, numa bela música, né? Por isso que a gente tem também aqui esse exemplo aqui, Dona Luzia, né, inspirando todo mundo, porque ela integra, né? Ela integra a música e o desenho, Sim. porque ela desenha. Acabei de adquirir o calendário de 2023 com os desenhos de Luzia. Então, isso é muito importante, essa integração da arte, da música, dentro de toda a prática. Então, você veio com uma adorei. semana muito legal, né? A Virgínia veio aqui na semana de aniversário da Luzia, que vai fazer 27 anos, e que é justamente o tempo desse espaço luz, sabe? 27 anos. Nascimento tem dela. exatamente o mesmo Que tempo. interessante. Então, e sábado, vamos festejar isso. E é isso, né? Então, é nesse sábado. Então, eu fico contente de receber a sua visita aqui nessa semana, viu, Virgínia? Falei, não vamos deixar passar a oportunidade para Virgínia deixar aqui a sua mensagem, né? E pontuar esse momento histórico também do mestre, né? Que foi esse tempo na Unipaz. Olha, foi a década de 90, viu? A partir da década de 90, o Unipaz começou em que ano? É 1987. 87, então, mas foi, acho que a partir de 90 que se criou a formação, porque a gente iniciou com a formação holística de base, depois foi a formação taoísta, e várias outras formações, psicologia transpessoal, a bioenergética, e várias coisas de mais moderno que tinha na época, de metodologias, a gente fazia lá na... E ainda acontece, né? Porque ela existe em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, em alguns estados ela ainda continua presente, cada um na sua diversidade. E lá, então, na Unipaz de Brasília, o mestre foi de 91 a 96, acho que uns 5 anos, 91 a 96. Aí, nesse período, também começou a ir para, acho que foi 2 anos, para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Bahia. Rio de Janeiro, e depois para Bahia, 97 a 99. Para Bahia. A Bahia foi a formação mais incrível, porque a gente colocou o pai num hotel de 5 estrelas, 4 rodas, que é outro nome hoje na Bahia, né? Porque mudou de nome. E foi assim, ele teve uma permanência, ele não sofreu descontinuidade, ele teve uma continuidade. 80 pessoas terminaram a formação. Sim. Então, agora a gente tem que ir atrás desse povo todo que está aí representando o Tai Chi Pai Li no Nordeste, tá bom? Então, só para a gente, então, esse é o ano que a gente está querendo realmente reunir todo esse pessoal que passou pela formação com o mestre, que depois passou pela formação aqui, né? E resgatar, né, as grandes práticas para o Brasil, o nosso Brasil, ter a paz que ele necessita, né? Uma paz coletiva, uma paz individual em cada brasileiro. O que mais precisa é exatamente isso, o respeito à diversidade do pensar. Isso é paz. O respeito ao povo brasileiro. Isso é paz. E nessa semana ainda eu vou entrevistar o Marcos Freire, que é o Marcos Freire também fez a formação pela Unipaz de Brasília, né? E depois eu vou entrevistar a Flávia, que é quem está representando da Bahia. Que é uma das educadoras do taoísmo lá na Bahia e psicóloga, né? Flávia Cirne. Tá bom? Então, nessa continuidade. Então, foi muito bom ter começado aqui com a Virgínia, que, né, trouxe já essa visão do que é paz, né? A vida é processo, né, gente? A vida é processo e as coisas estão aí, boas estão aí para a gente resgatar todas as metodologias que deram certo no Brasil. E aqui no nosso Brasil a gente tem muitas coisas boas para a gente resgatar esse movimento natural da paz. Mas a paz precisa de prática. Viu? Sem prática, nada feito. Vamos lá. A Virgínia é um grande exemplo. Olha, saúde, olha, a disposição e a saúde da Virgínia é invejável, viu? Ela tem...
Então, realmente, ela é um bom modelo também, viu? De que a prática funciona. Funciona, a prática funciona. Eu tenho mais de 60 anos. Esse ano eu faço 68 anos e caminho mais de 2 horas. Caminho, pratico taoísmo, pratico a yoga e medito, né? Porque a meditação é fundamental, manhã e noite. Então, tá bom. A meditação é sentar na calma. Né? Sim, sentar na calma, é fundamental. Fundamental, né? Que a gente sentiu das pessoas que realmente mantiveram o seu equilíbrio, foram pessoas que mantiveram, inclusive, a prática do Tai Chi e da meditação, né? Isso. Porque são sempre aquela dupla, né? Corpo e espírito, né? Práticas externas e internas, buscar sempre esse equilíbrio. Equilíbrio do corpo e do espírito. Tá bom. Então, muito obrigada, Virgínia, né, pela sua entrevista aí. Obrigada pela presença de todos, tá bom? Então, até a próxima, gente.